Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom ter você aqui para mais um devocional. O texto de hoje está lá em Salmos, Salmo de número 9, versos 15, 16 e 17. Diz assim: Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Esses versos, eles vão nos confrontar com uma verdade profunda, que é as consequências das nossas ações. Porque, gente, como a gente é rápido em criticar os outros. Como nós somos bons para criticar outra pessoa. Mas vamos olhar para dentro de nós e olhar nesse salmo e tentar entender o que significa cair na própria armadilha. O primeiro versículo diz assim: Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O salmista revela uma verdade dolorosa. Aqueles que buscam enganar, mentir ou prejudicar os outros, eles vão acabar se perdendo em algum ponto. Vão criando tantas coisas, vão armando tantas teias, na tentativa de prejudicar alguém, de ter algum lucro, de tentar ganhar em cima de alguma coisa, que eles acabam se perdendo em suas próprias tramas. Lá em Provérbios, capítulo 26, diz assim: Quem cava uma cova cairá nela, e quem revolver uma pedra, esta voltará sobre ele. Isso significa que a injustiça que semeamos, um dia, ela volta para nós. Se você pensar bem, em algum momento da sua vida, que talvez você tenha tentado prejudicar alguém, por ciúmes, por raiva, por medo, pense, no final, quem disso tudo saiu ferido, saiu machucado? Por vezes, nós ficamos presos em sentimentos tão ruins que essa própria prisão que nós criamos já é prejudicial em si. O orgulho talvez seja a maior armadilha e a mais sutil, que nos leva a pensar que eu mereço mais do que o outro, eu sou melhor do que o outro, eu preciso disso mais do que o outro. Em Tiago, capítulo 4, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, quando eu entendo que talvez eu não seja a melhor pessoa, que talvez eu não seja o melhor em algo, que de verdade eu não sou merecedor de tantas coisas assim, e o que eu merecia de verdade era o inferno, e foi pela mão poderosa de Deus, através de Jesus Cristo, que fui salvo. O orgulho, ele vai sendo quebrado. E aí fica uma pergunta para nós: nós estamos agindo com humildade? Ou nós estamos nos colocando acima dos outros? O versículo 16 diz o seguinte: O Senhor se torna conhecido por causa dos julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Deus não é um Deus que ignora as injustiças. Ele é justo, e nós já falamos sobre isso. E em sua justiça, ele traz à luz ações ocultas. Paulo vai nos dizer em Romanos assim: Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, a ira de Deus. É Deus quem fará a justiça. Ele é o vingador. É Ele quem traz a espada do juízo e vai fazer conforme for. Porque às vezes, nós queremos fazer mal a alguém porque nós nos sentimos prejudicados. E esse sentimento pode estar equivocado. Esse sentimento, ele pode ser por um momento de raiva, de ira.
mas pode ser até sincero, pode ser até verdadeiro, mas não somos nós quem devemos nos vingar. Eu sei que é difícil, mas quando nós confiamos que Deus fará a justiça, Deus vai agir no momento certo. No momento certo. Imagine um juiz que se recusa a ouvir as evidências de um crime. Pensa, isso de forma alguma não ocorreria num tribunal. Não num tribunal justo. E da mesma forma, Deus, que é justo, não ignora. Se for real o motivo da vingança, o seu sentimento for por algo que seja palpável, Deus fará justiça no momento certo. A justiça de Deus, ela não é apenas uma advertência para nós. Ela é também uma esperança. Em Salmos 37, nós lemos: pois o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Para aqueles que permanecem firmes na fé, a justiça de Deus é um refúgio. E quando nós nos sentimos injustiçados, feridos, nós devemos lembrar que Deus está atento. Deus está olhando, Deus está vendo. Em vez de querermos fazer justiça com as próprias mãos, devemos confiar que Deus a fará. No versículo 17 diz o seguinte: no versículo 17 nós vamos encontrar uma advertência bem forte. Ela diz assim: eles acabarão no mundo dos mortos, para lá irão todos os que rejeitam a Deus. A rejeição a Deus, ela não é uma questão leve, é uma escolha que tem consequências eternas. Em João 3,36 lemos que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida. A ira de Deus permanece sobre ele. Mas mesmo em meio a essa dura realidade, essa palavra forte daqueles que rejeitam a Deus, rejeitam a justiça de Deus, nós temos uma esperança. Jesus Cristo, nosso Salvador, é Ele quem veio salvar o perdido. Romanos diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa as obras que fez, os sentimentos que teve, as práticas que teve até aqui, não importa. Não importa o quão pecador e miserável nós somos, não importa. Se Jesus resolver nos salvar, verdadeiramente seremos salvos. Se Jesus colocar as mãos sobre nós, não importa o quão longe você tenha ido, nós sempre podemos voltar a Deus. Sempre, sempre. Devemos entender que Deus é justo. Só que a justiça de Deus, ela é totalmente aplicada a Cristo. Enquanto nós não nos refugiamos debaixo de Cristo, estamos debaixo da ira de Deus. E nós devemos procurar refúgio sempre em Cristo. Sempre nos escondendo debaixo das mãos poderosas de Cristo. E assim, a ira que era destinada a nós foi paga por Ele. E não há nada de dívida em nós. Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica. Cristo nos deu perdão. Como diz o Salmo 1, darei graças ao Senhor. O Salmo 9, verso 1, darei graças ao Senhor de todo o meu coração. E eu vou contar todas as suas maravilhas. Espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.